Eu queria então te encorajar agora a fechar os seus olhos ainda um minuto mais. E eu queria te desafiar por um minuto, não mais que isso, um minuto. Comece a liberar palavras que demonstram a sua gratidão por Jesus. Comece a se lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por você, de toda a realidade que a obra da cruz imprime sobre o seu coração. Sabe, nós estávamos mortos, perdidos, Ele nos amou, nos redimiu, nos encontrou. Nós éramos escravos do pecado, mas fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós estávamos em grilhões eternos, mas Ele quebrou as cadeias. Nós estávamos tomados pela tristeza, angústia e a certeza da condenação, mas Ele nos deu promessas e um futuro cheio de esperança. Senhor, nós te agradecemos, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, pelo teu favor a nós liberados. Senhor, obrigado porque o Senhor morreu por nós, mas não apenas isso, o Senhor ressuscitou, e com a sua ressurreição, a morte foi derrotada. Nós não precisamos mais temer, o Senhor nos deu a promessa: aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Nós não tememos mais, nós nos alegramos na certeza da nossa salvação, e por isso, Senhor, nós te agradecemos, nós celebramos o teu nome, Senhor, e nós fazemos isso com o coração cheio de alegria e gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você realmente é grato, eu quero te encorajar a dar a melhor salva de palmas que você pode dar, e com a sua boca, glorifique o nome dEle. Aleluia, 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 glória a Jesus. Você sente só por mais um minuto? Eu quero concluir essa noite, mas eu não posso fazer isso sem antes honrar cada uma dessas vidas, dessas pessoas, desses irmãos queridos, que com tanto empenho e dedicação fizeram com que tudo isso aqui fosse possível. Nós, este ano, tivemos a alegria de poder realizar esse musical de Páscoa que nós temos feito ano após ano. Nós fizemos isso em parceria com a Igreja Batista Monte Sinai, dos nossos queridos amigos, pastores Alexandre, pastora Fran, pastor Manuel, pastora Vera, que nós temos um carinho, um respeito enorme, que tem deixado um legado tão lindo de fé. Pastor Edilson foi membro na igreja quando o pastor Manuel era pastor, né? O pastor Manuel, pai do pastor Alexandre. Quero chamá-los aqui, vem cá, pastora Fran, pastor Alexandre lá no fundo, nos bastidores ali, tocando toda a orquestra. Aleluia, vem cá, Raquel, também, por favor, aleluia. Quero honrar, você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Os irmãos da Monte Sinai, cadê os irmãos da Monte Sinai? Que eles olhem para trás, vê aí os irmãos da Monte Sinai. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, aleluia. Quanto talento, Jesus, que coisa linda. Esse musical começou a nascer a ideia em meados de dezembro, né? num dia quando nós estávamos juntos lá, e começamos a partilhar algumas ideias, mas na verdade eles foram idealizadores de tudo isso, e juntamente com toda a equipe. Cadê toda a equipe do musical aí? Todo mundo que trabalhou de alguma forma para que isso acontecesse. Fica de pé aí em nome de Jesus. Cadê a equipe toda lá? O pessoal, está todo mundo lá atrás, aleluia. O restante, quem está aqui, fica de pé. Aplauda o Senhor mais uma vez por toda essa equipe. Tem muita gente, tem gente lá fora, tem gente trabalhando ainda, aleluia, glória a Deus. E nós honramos a vida de vocês, nós honramos a igreja, nós nos sentimos muito gratos, felizes por tê-los conosco, por podermos ter desenvolvido esse projeto tão lindo juntos. Eu não tenho dúvida alguma que, sem dúvida, foi o Senhor, mas depois dele, da grandeza de Deus, nós sabemos que Ele usa homens e mulheres com coração lançados, dedicados a Ele, e foi por isso, porque haviam homens e mulheres
dedicados ao Senhor, que tudo isso aconteceu, e nós nos alegramos com tudo isso, em nome de Jesus. Obrigado, Alexandre, Fran, nós ficamos muito felizes com tudo aquilo que vocês carregam e quanto vocês nos abençoaram. Nós amamos muito vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Foi lindo. Vai dar uma palavrinha agora, tá? Amém. Ufa, foi. Quero agradecer muito a essa igreja tão amorosa, tão carinhosa com a gente. Pastor Paulo, Pastor Raquel, Pastor Daniel, Pastor Edilson, que é um grande pai, né, para todos nós. Quero deixar uma palavra muito simples para o seu coração nessa noite. Certa vez, quando os homens estavam construindo uma torre muito grande, e o desejo deles era chegar ao céu, reuniram-se então lá nos altos céus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus disse: desçamos e confundamos as suas línguas. E aí tem um princípio tão poderoso. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus muda a visão, Deus muda propósito, Deus muda sonhos, mas Ele não muda princípio. Os princípios bíblicos são imutáveis. E então o Senhor diz: desçamos e confundamos as línguas, porque senão nada lhe será impossível. Esse é um princípio poderosíssimo para as nossas vidas. Quando eu assisti essa peça em dezembro, eu olhava para a minha realidade, e quando nós olhamos a nossa volta e o material humano que nós temos, eu pensava: poxa, quem que poderia fazer? Onde quem se encaixaria? Nós não somos profissionais, nós não temos atores, cantores, dançarinos profissionais, talvez alguns sejam, mas não é a maioria. Porém, eu comecei a pensar e a orar e pedir a Deus que nos desse direção. E então, na hora de separar os papéis para essa peça, eu fui de acordo com o comportamento, a personalidade de cada um, que se encaixava melhor. E vocês viram aqui o resultado? Glória a Deus por isso. Mas quando eu mostrei essa peça para algumas pessoas, eles assim: nossa, mas será? Mas é difícil, mas é complicado. Um dia, conversando com os pastores lá em casa, eu falei assim: olha, eu precisava apenas de alguém para dançar, para ajudar, alguém para cantar. Você pode emprestar alguém? Aí a pastora Raquel falou assim: posso dar uma olhada? Quando ela viu, foi contaminada pelo lado positivo. Então nós começamos a falar a mesma língua. Aí quando nós juntamos com o pessoal da peça lá na igreja, começamos a falar a mesma língua. Pastora Raquel, pastor Pablo trouxe para cá, sentou com a Bia, sentou com o coral, e eles começaram a falar a mesma língua. O Ministério de Dança começou a conversar e começaram a falar a mesma língua. E quando nós nos demos conta, estávamos todos nós, cada um na sua casa, na sua igreja, separado, cada um no seu núcleo, ensaiando, porém falando a mesma língua. E hoje, ao ver isso, eu tenho a plena certeza, como eu já tinha em dezembro, de que quando nós falamos a mesma língua, nada nos é impossível. Leva isso para a tua vida, leva para o teu casamento, leva para o teu trabalho, leva para a tua família. Sabe por que a gente briga tanto? Porque a gente não fala a mesma língua. É um princípio. Se eles continuarem falando a mesma língua, nada lhes será impossível. Todo lugar, todo ambiente, toda igreja que fala a mesma língua, é isso que você viu hoje. Nada é impossível. Que Deus te abençoe. E muito obrigado a vocês. Obrigado, pastor Daniel. Vocês são incríveis. Que Deus abençoe vocês. Obrigado.